Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula. Continuamos no capítulo 6, tá ok? Equação com duas variáveis. Continuamos aqui no assunto sobre ordenados e plano cartesiano. Na última aula eu ensinei para você como marcar um ponto no plano cartesiano. Vamos estudar aqui mais um pouco sobre o plano cartesiano. Na última aula eu ensinei para vocês como se divide o plano cartesiano, onde eu tenho aqui no caso uma reta x, uma reta y, um encontro entre elas que é a origem do plano, o centro do plano, e disse para vocês também que na parte x para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, e na parte y para cima positivo e para baixo negativo. Por ter essa divisão, se você olhar aqui o plano cartesiano, a gente divide ele em 4 partes, né? Normal. Se você desenhar uma cruz, você tem 4 partes. Essas partes a gente chama de quadrantes. Eu começo a contar os quadrantes da parte superior direita aqui. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro e quarto. Então são 4 quadrantes. Lembre que começa da parte superior direita. Eu não começo a contar daqui não. 1, 2, 3 e 4. É sempre da parte superior direita aqui. Então primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Cada quadrante desse eu tenho sinais para os eixos x e y. Olhem aqui para o primeiro quadrante, ou seja, só essa parte quadrada aqui, ó, esse primeiro. Nessa primeira parte aqui, eu tenho tanto o x positivo como o y positivo. Então, qualquer número que eu marcar aqui, onde o x e o y for positivo, ele está localizado no primeiro quadrante. Se você vir aqui para o segundo quadrante, você vai notar que o x é negativo e o y positivo. Então, qualquer par ordenado onde o x é negativo e o y positivo, ele vai estar localizado no segundo quadrante. O terceiro quadrante aqui eu tenho tudo negativo. O terceiro quadrante, x negativo e y negativo. Então, se eu tiver ambos negativos, eu sei que ele está localizado no terceiro quadrante. E aqui, no quarto e último quadrante, eu tenho x positivo e y negativa. Então, se eu tiver um par ordenado onde o x é positivo e o y é negativo, eu sei que ele está localizado no quarto quadrante. Então vamos lá. Olhem aqui, eu tenho vários pontos marcados aqui no plano cartesiano. Eu tenho o ponto A, B, C e D. O ponto A está localizado em qual quadrante? Só visualizando aqui a gente sabe que está no primeiro, porque eu tenho qual o par ordenado do A? Eu sei que ele sai do 3 e vai até o 2, então o par ordenado dele é 3 e 2. Ambos são positivos, então ele está no primeiro quadrante. O ponto B, ó, sai do 2 e vai para menos 1. X positivo e Y negativo, quarto quadrante. O D, eu tenho ambos, ó, sai do menos 4 e vai até o menos 2. Ambos negativos, então eu tenho terceiro quadrante. E assim por diante. Eu posso pedir para você, desta forma, eu desenho o plano cartesiano, marco um ponto e pergunto para você em qual quadrante está, ou pode vir desta forma, que está aqui no próximo slide. Ó. Os pontos não estão marcados, você vai analisar apenas os sinais e saber em qual quadrante ele se encontra. Por exemplo, ó, o ponto A, eu tenho 3 e 2 positivo. Onde é que o x e o y são positivos? No primeiro quadrante. Nenhum outro, apenas no primeiro quadrante. O B, ó, 2 positivo e menos 1. Onde é que o x é positivo e o y negativo? Quarto quadrante. O ponto C, menos 1 e mais 3. Onde é que o x é negativo e o y positivo? Segundo quadrante. E assim por diante. Tá ok? É interessante vocês saberem aqui também o ponto E e F. Nesse ponto E, ele vem aqui, ó, 0 e 2. Professor, ponto 0, onde é esse ponto? O ponto 0, pessoal, é a origem, no centro. Lembra que eu falei que você marca aqui x e y e o encontro entre eles é a origem? Lá é o ponto 0. Então, se eu tenho aqui, ó, 0 e 2, quer dizer que no eixo x eu não ando nenhum ponto, saiu ali da origem. E o y, 2 positivo, então eu subo no eixo y até o 2 e marco o ponto. Aqui no F é ao contrário, eu tenho menos 3 e 0
no eixo Y. Então quer dizer que eu ando no eixo X até o menos 3 e no Y não ando nada. Então eu marco lá o ponto no menos 3. Tá ok? Então quer dizer que se um dos X ou Y for 0, quer dizer que ele não tem nenhum quadrante. Ou ele está em cima do eixo Y ou está em cima do eixo X. Ok? Importante que você saiba essa diferença e saiba localizar o ponto, tanto apenas olhando aqui e analisando os sinais, como também se tiver a figura, você também saiba localizar que é primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Então nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham entendido e fique com a atividade.